Olá pessoal, tudo bem? Ronaldo Paiva aqui, hoje como sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, itens 5 a 7. Dai a César o que é de César. Item 5. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos em companhia dos herodianos dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não considera as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Isto está registrado em São Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22, e também em São Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. Item 6. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhes impunham, havia feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus: É-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que a formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com o dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Veja-se na introdução o artigo Publicanos. Item 7. Essa sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, anela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo, o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda a postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. E assim, queridos irmãos em Cristo, concluímos a leitura do dia de hoje. Fique agora com os comentários da sugestão de leitura. Até mais, tchau, tchau. Bom dia a todos, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos dar continuidade ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje teremos o capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, e os itens 5, 6 e 7, Dai a César o que é de César. Nas passagens de São Mateus e São Marcos, percebemos que os judeus se irritavam por serem obrigados a pagar os tributos aos romanos, que naquela época eram os que dominavam. E como viviam sob a lei mosaica, consideravam esse imposto também uma questão religiosa, contrária à lei deles. Daí, usaram desta questão como uma cilada para Jesus. Conforme a resposta, iriam denunciar.
E considerando que Jesus não se importava com a aparência, nem com os títulos das pessoas que o procuravam, via sempre em todos irmãos em desenvolvimento. Jesus ensinava não só para os da sua época, mas para toda a humanidade da Terra, indicando o caminho para a evolução. Ensinava, exemplificava e confiava em Deus, nas suas leis e na sua perfeição, em que um dia alcançaremos, assim como Ele é. Jesus usou, como sempre o fez, a situação particular para deixar o ensinamento geral, destinada a toda a humanidade, na frase: dai a César o que é de César. Ou seja, respeitar os direitos dos outros, como queremos que os nossos sejam respeitados. Dar a cada um o que lhe pertence, condenando todo o prejuízo moral e material causado aos outros, toda a violação dos seus interesses. Respeitar as leis humanas, tanto quanto se deve respeitar as divinas, no cumprimento dos deveres contraídos para com a família, com a sociedade, com a autoridade, como bem para todos os indivíduos. Nessa ideia que devemos ser e usá-la transformando em ações, de dar ao homem o que é do homem e a Deus o que é de Deus. Estão implícitos todos os deveres materiais e espirituais. E essa passagem se chama regra de ouro, o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Que possamos tirar dessa passagem o ensinamento do nosso cotidiano, de como estamos lidando com cada situação, principalmente em dias como o que estamos vivendo, em nossas provas e em nossas expiações, para que possamos eliminar em nós o velho homem, aquilo que não nos eleva, aquilo que não nos aproxima a Deus, eliminando as más tendências, as más inclinações, deixando para trás tudo aquilo que não nos aproxima destes ensinamentos que Jesus nos oferece. Nos mostra o caminho a Deus e é a partir disso que devemos olhar internamente e que possamos realmente nos amar, aprender a nos amar e assim faremos com o próximo como a nós mesmos. Um dia abençoado, cheio de paz, cheio de luz e que Jesus habite em nós. Que assim seja.